A paz do Senhor, vazes e vazas, varões e varoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal De Servo para Servo. Um canal onde ninguém é maior que ninguém, mas nós estamos aqui apenas tendo uma conversa de servo para servo. Tudo bem com vocês? Como vocês vão? Gente, hoje vamos tratar de um tema muito importante dentro da igreja hoje, que é o tema Não Venda o Seu Chamado. Vou trazer duas passagens muito conhecidas, vou destrinchar cada uma delas, tá bom? Parte por parte, depois vamos falar delas duas juntas. Você que não tem Bíblia, pode acompanhar pelo navegador do Google mesmo, não tem problema, só escrever o nome do livro que você vai achar a passagem, tá bom? Vamos lá, a primeira passagem se encontra em Gênesis, capítulo de número 25, a partir do verso de número 29, que vai dizer assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Essa aqui é uma passagem muito famosa dentro da igreja, é uma passagem muito conhecida, só que ainda assim é muito esquecida na essência dela. Hoje na igreja nós vivemos um momento em que muitas pessoas, principalmente jovens, estão desprezando o seu chamado. No Velho Testamento e até um pouco no Novo, nós vamos entender que primogênito é algo muito importante na Bíblia. Primogenitura é algo que vai te dar uma bênção diferenciada. É um chamado. Entende o que eu estou falando? É uma explicação para talvez você que não saiba. Primogenitura era de extrema importância. Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. Só que a palavra fala que Esaú nascendo primeiro, Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Então vamos dizer que era uma briga pela primogenitura mais árdua ainda. Não que tenha sido intencional, mas esse é um assunto para outro vídeo. E aí tinha essa briga pela primogenitura deles quando cresceram, não quando criança. Só que o que aconteceu? Jacó se aproveita da fraqueza de Esaú. Esaú era homem de caça, Jacó era homem de casa. Jacó já estava fazendo a comida quando seu irmão chega cansado, quase morrendo. Deus sabe lá quantos dias ele passou caçando para ter tamanha fome. E Jacó se aproveita e fala: Vende-me o teu chamado, vende-me a tua bênção, vende-me a tua primogenitura. Esaú fala então: Para que me servirá a minha bênção se eu estou a ponto de morrer? Para que me servirá a minha primogenitura, o meu chamado? Pode ficar com tudo, mas me dê esse prato de comida. E assim é na igreja e talvez tenha sido na sua vida. Tem trocado coisas eternas por coisas passageiras. Nós temos pegado o nosso chamado, que é uma das coisas que acrescenta na nossa salvação e galardão, que são coisas eternas, e trocado por prazeres mundanos, que são coisas passageiras. Nós trocamos a santidade pela impureza. Nós trocamos a vida com Deus pela vida no inferno. Sim, pela vida no inferno, porque o salário do pecado é a morte. Então nós temos que entender que não é mais tempo para isso. O sinal já está quase tocando. Não é tempo de trocar o seu chamado. Ei, algo que me chama muita atenção nessa passagem é que Esaú ele fala: se estou a ponto de morrer. Quantos jovens, ou talvez você não tenha pensado o seguinte: se eu vou morrer amanhã, ou se um dia eu vou morrer, o que adianta eu me guardar hoje? Se eu vou amanhã padecer, o que adianta eu me guardar hoje? Então eu vou pecar mesmo, eu vou cair mesmo, que a vida é curta, a gente não sabe o dia de amanhã. Essa é a tua desculpa, mas deixa eu te falar o segredo. O segredo não está você viver de qualquer maneira hoje porque vai morrer amanhã. O segredo é, se você se guardar hoje, ainda que morra amanhã, a sua salvação está garantida. Se você morrer hoje, ainda que você vamos dizer, passe por um momento difícil, mas você se guarde, a sua salvação, o seu nome já está escrito no livro da vida. Não troque o eterno pelo que é passageiro. Não troque aquilo que é certeza por aquilo que você não tem, que você tem dúvida da sua salvação. O Espírito Santo nessa manhã, tarde ou noite, independente de quando você esteja vendo, quer te dar um alerta. É melhor a sua
salvação ser garantida do que o seu prazer ser momentâneo. Entende o que isso quer dizer? Eu não sei quanto tempo Esaú levou para comer aquele prato, para comer aquela refeição. Eu não posso te dizer se ele levou 10, 20, 30 minutos, mas uma coisa que eu posso te dizer é que ele não levou 2 dias, é que ele não levou 3 dias, é que ele não levou talvez 1 dia. É algo passageiro. E aí, em contrapartida, nós vamos ver também lá em 1 Reis, capítulo de número 21, que vai falar assim: e sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o seu rosto, e não comeu pão. Então aqui a gente encontra outra vertente. Enquanto Esaú tinha uma bênção grande, tinha uma bênção gigantesca, ele tinha talvez o chamado para ser, vou trazer para os dias de hoje, talvez você tenha um chamado para ser pregador, um chamado para ser diácono, um chamado para ser presbítero, evangelista ou até mesmo pastor, mas você tem desprezado o seu chamado. E agora a gente vê Nabote recebeu a herança de seu pai, que era uma única vinha, uma única. A gente não vai falar que eram muitas, não, a palavra fala que aqui, ó, o jezreelita estava junto ao palácio de Acabe, que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinda, singular, não plural. Então uma vinha, a gente entende que é algo frágil. Na nossa visão é algo substituível. Eu posso queimar se quiser plantar outra, esperar um tempo que vai nascer e vai nascer. Só que nos olhos espiritual, Nabote já está enxergando uma coisa diferente. Ele está falando: Acabe, você pode me oferecer algo melhor, você pode me oferecer algo mais caro, você pode falar que vai fazer mais coisas com a minha vinha, mas a minha vinha é a herança do meu pai e eu não me envergonho dela. Aos teus olhos você pode estar pensando: o meu chamado, Lucas, é pequeno, eu fui chamado para coisa pequena, por isso eu vou me desviar. Não, meu amigo. Todo chamado é importante na casa do Senhor. E Nabote entendeu isso. Ele entendeu: pode ser uma única vinha, mas uma única vinha dará tantos frutos que poderão virar outras vinhas, que poderão virar outras plantações. É isso que Deus quer falar. O teu chamado não é pequeno, o teu chamado é importante. Nabote entendeu isso. E algo que é muito interessante é que Acabe diz assim: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Você que já trabalhou em horta, você sabe a diferença de trabalhar numa vinha para horta. A vinha cresce, normalmente a gente coloca ela para cima, mas a horta é para baixo. Então na vinha você trabalha olhando para cima, você irriga focando em cima, até adubar você aduba focando no que vai dar em cima. Já na horta você trabalha para baixo, você irriga para baixo, você aduba para baixo, você faz tudo para baixo. No espiritual quer dizer o seguinte: o inimigo está falando: dá-me o teu chamado, tira esse teu olhar para cima. Aonde tu olha para Deus, eu quero fazer você olhar para baixo. Aonde você jejua, aonde você ora, aonde você tem alegria, eu quero botar angústia, desânimo e desonra. O inimigo quer tirar a tua visão que está no alto, que está para Deus, e quer colocar a tua visão lá embaixo. O inimigo quer tirar o teu chamado. A própria palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar o teu chamado, ele quer matar o teu chamado, ele quer destruir o teu chamado. Mas eu creio em Deus que com essa palavra você vai vigiar e você não vai fazer como Esaú, mas vai fazer como Nabote, que ainda que morra, você não venderá o teu chamado. A gente vê duas vertentes. Esaú, que tinha um chamado gigantesco, a primogenitura que viria de um patriarca. Não era de qualquer pessoa, era de um patriarca. Era uma primogenitura importante, uma bênção importante. Ou seja, era um chamado que todos olham e falam: é grande, mas a pessoa despreza esse chamado. Então Esaú, chamado grande, mas desprezou por coisas pequenas. Agora a gente vê Nabote, que aos nossos olhos tinha
chamado pequeno, mas quando ele permaneceu fiel ao chamado, fez do chamado algo grande. E essa passagem lindíssima é lida, relida, pregada e louvada até os dias de hoje. Então você acha que o seu chamado é pequeno? Permaneça ele e com certeza o Senhor soprará o teu nome sobre esta terra. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Permaneça fiel, não venda o seu chamado, não despreze o teu chamado, mas permaneça, porque ainda que você morra, a sua salvação será garantida. A paz do Senhor e fique com Deus.